seu desgraçado. É uns negócios esquisitos, irmãos. Bate em homem. Por que vai bater em mulher? Bate no mesmo sexo. Num homem. Homem batendo em homem. Mas são os valores da desonra. Desonrou pai, desonrou mãe, casou, não consertou, não se converteu de verdade, leva essas mazelas para dentro do casamento, e tem hoje nessa cidade um monte de mulheres sofridas. Ei, Lei Maria da Penha não funciona, nem aqui nem na China. Chega na polícia civil aqui, é uma vergonha, é um descaso total com essas mulheres, a não ser que ela seja de uma família da elite colatinense. Porque se for uma mulher do morro, pobre e de cor, o descaso é total. Por isso que, pastores, nós temos que assumir a nossa postura de pastor. O que Davi fez? Davi não tirou a ovelha das garras do leão. Davi não tirou a ovelha das garras de um lobo. Me ajuda aí, de um urso. Aí nós somos pastores, mas em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Se for membro, discípulo, tem que se meter sim. Se você bater nessa mulher mais uma vez, eu vou acertar com você. Eu vou te quebrar. E se eu não aguentar com você, eu vou arrumar a equipe, tropa de elite lá da igreja, vou vir com a equipe, vou te dar um couro. Pastor, o senhor está doido? Não, irmãos. Senão não muda. Fica essas mulheres, coitadas, sofridas dentro da igreja. Aleluia, aleluia. Lá em Vitória, fui para uma igreja lá, fui pregar numa igreja que a mulher, aquele aleluia sofrido, eu falei, meu Deus, aquele aleluia que me incomodava, aquele aleluia que trazia tristeza, não aquele aleluia assim, que maravilha, serviu o Senhor. Fui descobrir, o diácono, o irmão, marido da mulher, batia de facão, a folha do facão, e ele falava aquela língua bonita, eu ficava, falei, meu Deus, que raio de trem é esse, que troço perturbador, porque o Espírito testifica quando é de Deus, quando é do Espírito Santo. E o cara cortava a mulher no facão, aquela mulher sofrida, e os pastores fingindo de besta, eu não tenho nada com isso, e o medo. Aonde está a honra? Onde está a honra da igreja? Ou nós entendemos isso aqui nessa noite, irmãos, ou vamos viver mais 20 anos, pastor Zé Carlos, fingindo que está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem, quando na verdade o lar não está bem, quando na verdade a postura não está bem, quando na verdade a desonra tem assolado as igrejas dessa cidade. Quando eu falo igreja, eu estou incluso a elas, porque eu sou igreja também. Quem está entendendo? Amém. Honra o Senhor, honra a si mesmo, honra teu pai e tua mãe, para tudo que você fizer vai dar certo, e os teus anos serão prolongados. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantos jovens você conhece aqui, nessa região aqui, que já morreram? Adolescentes, jovens. Alguém me perguntou, pastor, o crack está matando essas pessoas, o crime está... Não, irmãos, é a desonra. Vamos parar de culpar crack. É a desonra. Porque Jesus falou lá em Mateus que quem desonra pai e mãe, certamente morrerás. Foi Jesus que falou isso. Não é o Ademar, não é a Igreja Tenda da Fé, não é a Igreja Batista Nova Filadélfia, é a palavra que nós não estudamos. Jesus foi categórico: quem desonrar pai e mãe, certamente, sem dúvida alguma, morrerás. Deus te trouxe aqui, filho, para você rever os seus valores. Deus me trouxe aqui para você olhar para o teu pai e começar a honrar o teu pai enquanto está vivo. Eu tenho visto filhos no dia do velório quase derrubar o caixão, abraça caixão, traz flores e coloca lá. Essa coroa é do filho querido, é do filho que deu trabalho, é do filho que foi rebelde. Ei, defunto não sente cheiro de flores. Defunto
não ouve poesias, defunto não ouve canção. Você pode fazer isso hoje, dê flores hoje, dê perfumes hoje, dê dinheiro hoje. Tem filhos que casam, os pais não existem mais. Agora eu tenho a minha mulher, agora eu tenho a minha despesa. Fica mesquinho, fica avarento. Aquele filho que está vendo o sofrimento do pai para pagar uma conta de luz, está vendo o sofrimento do pai para pagar uma conta de água, está vendo o sofrimento do pai para tantas coisas, e fica ali, é como se não existisse problema. Ei, vamos acordar para a vida real. Pior pessoas que vocês chamaram aqui hoje para falar fui eu. Você não vai sair daqui sapateando, não. Você vai sair daqui crente, se você quiser. Eu fico pensando, sapateia, mas não muda de vida. Sapateia, mas compra e não paga. O que adianta isso? Recebam poder. Eu quero dizer, receba a palavra nessa noite. Poder vem amanhã, poder vem no domingo, mas para você receber poder, você tem que receber a palavra. Honra pai e mãe, para que os teus dias na face da terra sejam prolongados. Quer viver muito tempo? Só tem um princípio para viver muito. Só tem um princípio para tudo dar certo: honra. Diga honra. Só os vivos, honra. Pai e mãe vão viver bem, vão viver muito. Deram um tiro na cabeça do meu sobrinho em Belo Horizonte. A arma mascou, porque existe uma intercessora, minha mãe, a avó do rapaz. Aí nessas horas eles ligam. Aí eu não vou como irmão, eu vou como pastor. Saí daqui, fui em Belo Horizonte consolidar um tremendo de um problema. O menino de 17 para 18 anos se envolveu com a mulher de um traficante. O cara dentro do presídio em Minas Gerais mandou liquidar, extinguir o meu sobrinho. Aí eu cheguei lá, ele não estava. Ele é um menino alto, bonito, os olhos verdes, azuis, aquele olho azul assim, com esse painel. Ele chegou, e aí, tio? Eu falei, Deus abençoe. Que eles nem pedem bênção, mas já notou essa nova geração? E aí, velho? Isso é desonra. Lá eu tenho a minha netinha, a minha primeira netinha Valentina. Ela sabe pedir bênção com 1 ano e 1 mês de idade. Quando a mãe dela está falando, Valentina, vamos embora, vai dar bênção vovô, ela já picha o bracinho e vem andando. Vem, aí pede bênção a todo mundo. Tem que ensinar isso. Isso é honra. Essa geração não sabe o que é pedir bênção. Eu falei, Deus abençoe. Senta aí. Sentou meu irmão, minha cunhada, toda a família. E eu comecei pelos pais. Sabe por que eles estão assim hoje? A colheita, porque vocês desonraram seus pais, se relacionando sexualmente fora do casamento. Começaram a história tudo errado. Hoje a colheita bateu na porta. A Bíblia diz lá em Gálatas 5 que tudo que o homem planta, o homem vai colher. De Deus não se zomba. Não se engane, de Deus não se zombe. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Aí eu perguntei para aquele rapaz assim, ô Michael, qual é a sua perspectiva de vida? Quantos anos você quer morrer? Com quantos anos? Mas pensa. Ele pensou, deu aquele sorriso amarelo e falou, tio, mineiro, né? Uai, tio, uai, sou, eu quero morrer com os meus 80 e tantos. Você tá brincando comigo? Não, eu quero morrer. Rapaz, você só não morreu alguns dias atrás porque alguém ora por você. Sabe por que você quase morreu? Desonra. Quem desonra, Maico, morre cedo. Quem desonra pai e mãe morre fora do tempo. Morre uma morte prematura, antes do tempo. Existe morte prematura. Davi orava, Senhor, livra-me da morte prematura, da morte antes do tempo. Eu falei, sabe quanto é, com quantos anos você vai partir, se você não mudar de vida hoje? Menos de 20 anos. Está amaldiçoado
suando, não. É quando eu volto os meus olhos para a palavra e vejo lá em Mateus Jesus dizendo: quem desonrar pai e mãe certamente morrerás. Está perto de um adolescente aí? Está perto de um jovem? Fala para ele: só tem um jeito para você continuar vivo: honrando pai e mãe, cumprimentando bênção. Mãe, me abençoa. Eu sou carente da bênção da minha mãe. Quando eu ligo, falo: benção, mãe. Deus abençoa, meu filho. Isso é honra. Eu saio daqui de Colatina, busco meu filho. Eu estou precisando de ver seu irmão lá na roça. Mãe, estou chegando aí para levar ela para uma roça e ficar lá com ela. 1 milhão de coisas para fazer. Mas eu entendo o seguinte: que eu preciso fazer enquanto ela está viva. Porque o dia que ela fechar os olhos, eu não vou ficar ali chorando, quase derrubando o caixão. Eu vou olhar para minha mãe e vou falar: eu honrei a minha mãe enquanto ela vida teve. Porque se você não entender esse princípio nesta noite, o dia que você vê a sua mãe dentro de uma urna, ou teu pai dentro de uma urna, você vai chorar amargamente. Porque não tem mais tempo. Na sepultura, ninguém pode louvar o Senhor. Na sepultura ninguém pode honrar o Senhor. Na sepultura ninguém pode ouvir filho. Engana as pessoas do espiritismo, nas sessões espíritas, dizendo que os mortos voltam e reencarnam e incorporam numa pessoa. Aquilo é demônios. Se você está aqui, meu amigo, minha amiga, que frequenta espiritismo, eu estou te trazendo essa palavra de entendimento para Deus te libertar agora, no nome de Jesus. É mentira do inferno. Basta morrer uma só vez e depois disso o julgamento eterno. Eu vou lá falar com a mamãe hoje na sessão de sexta-feira. Vai falar com o capeta. Mamãe está lá na eternidade. Se não preparou quando estava vivo, ou está no inferno ou está no céu com o Senhor. Te lamento. Nós temos que parar de ficar iludindo as pessoas com mentira. Eu entendi uma coisa: importa agradar a Deus e não aos homens. Agradar a Deus é uma pessoa só. Olha o tanto de gente que tem aqui. É impossível um líder agradar uma igreja. É impossível. A última coisa que nós precisamos honrar. Pena que o tempo já se foi. Que hora que o culto vai acabar mesmo? Quarto nível. Diga comigo, quarto nível. Esse você não vai nem gostar. Honra o sacerdote, o pastor, os pastores. Sabe o que me assustou quando eu cheguei em Colatina? É o nível de desonra que tem da igreja para com o sacerdote. E aí você percebe por que as igrejas andam tão capengando, por causa da desonra. Jesus, como profeta em Nazaré, ele foi impedido de fazer muitos milagres por causa da desonra. Jesus falou que ele foi impedido de fazer muitos milagres por causa do nível da desonra. Então o que eu entendo? Se não tem milagres na igreja, é por causa da desonra. Lá em Judá, diz a Bíblia, diz a história em Joel, que as pessoas de Judá, os judeus de Judá, de Jerusalém, eles anoiteceram numa expectativa tremenda de colheita, mas amanheceram tão frustrados, tão decepcionados, tão angustiados, porque a Bíblia diz: o que ficou do cortador, o devorador comeu; o que sobrou do devorador, o destruidor destruiu; o que ficou do destruidor, o migrador migrou. 4 legiões. E é interessante para a nossa reflexão que cada legião termina com a palavra dor: cortador, migrador, devorador e destruidor. Mas aí você vai ler a história, você vai ler a geografia, você vai ler o contexto histórico. O que aconteceu? Foram vários acontecimentos, vários pecados, e um dos pecados que gerou essa destruição da colheita, da plantação de Judá, foi cortada a oferta do altar, e o sacerdote gemeu.
Se qualquer um desses homens aqui, que lidera vocês, gemer no altar por uma questão financeira, vocês vão ficar arrebentados. É Bíblia. O meu maior desafio lá, pastor Zé Carlos, na igreja, é instruir o povo a ler Bíblia. Ler Bíblia, estudar Bíblia, comer Bíblia, devorar Bíblia. Vai me ajudar muito. A igreja só quer ouvir a palavra. A igreja fica igual um passarinho com o biquinho aberto, come qualquer coisa. Lê Bíblia para você parar de comer qualquer coisa. Se você estudar a Bíblia, essa palavra vai te libertar e você vai ser diferente. Tem pessoas nessa cidade que pensam que viver uma vidinha de qualquer jeito vai conquistar alguma coisa, vai romper nessa cidade. Eu estou aqui para contrariar esse argumento. Não vai romper. Não é possível romper quebrando princípios. Honra sacerdotal. Eu poderia passar toda uma noite aqui falando desse princípio de honra. O resultado de honrar um sacerdote, o resultado de reconhecer a unção que está sobre o líder para liderar. A honra é reconhecimento. Eu reconheço, pastor Ademar, ali na tenda, que o senhor é o meu mentor. Eu cheguei aqui assim e assado. Hoje a minha mente foi transicionada por causa da palavra do Senhor que saiu da tua boca. Por isso eu vou te honrar. Quem está entendendo? Aí, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel 44:30, diz o seguinte: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. De Gênesis a Apocalipse, só existe essa promessa que o Senhor está dizendo: eu não vou visitar a sua casa, eu não vou visitar a sua despensa, eu vou repousar sobre a tua casa, eu vou estar ali. Enquanto você viver esse princípio, eu vou repousar com a minha bênção. Vou te perguntar, você não me responde não. Sobre a tua casa, repousa a bênção? Pensa direitinho, você pode estar enganado. Repousa a bênção do Senhor? Porque aqui, essa bênção aqui é o seguinte: você tem tudo que você precisa para viver bem, para viver pleno. O contexto dessa bênção aqui é porque o povo obedeceu a palavra do Senhor. Pastor, isso está lá no Velho Testamento. Eu creio, irmãos, que o Velho Testamento é a base para o Novo. Eu creio que de Gênesis a Apocalipse fala comigo, me desafia a viver princípios. Quem entende assim? Porque tem gente que fala: não, essa palavra, pastor, é Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu vou e rasgo aquela página. Essa palavra é Paulo escrevendo para os Gálatas. Vamos rasgar o livro de Gálatas. Daqui a pouco não tem palavra para nós. É mais ou menos assim que funciona. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia em Gálatas 6:6. Novo Testamento, sabia? Gálatas é Novo Testamento. Hebreus, o profeta Ezequiel, talvez é lá no Velho, mas Gálatas não. Gálatas é aqui no Novo. Quem sabe você vai entender antes de Efésios 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Já imaginou, Zé Carlos? O cara ganha lá uma bolada de 100 mil. Pastor, o senhor tem me instruído na palavra. Eu trouxe o dízimo, uma oferta, mas a primícia. Como que vai separar essa primícia? O que significa primícia? Um dia do seu trabalho é para o seu sacerdote, para que ele não faça a obra gemendo. Está na Bíblia, mas ninguém consegue ver. Pastor, mas isso é muito vago. Então vamos lá para 1 Timóteo 5,17, que diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: os presbíteros
governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A gente prega, a gente desata o cara, traz uma nova mentalidade, através de, você se posiciona como mentor, aí vem a desonra. Na primeira oportunidade o cara te dá um chute na bunda e fala: o senhor não serve mais para ser meu líder. Tem muita gente com a vida complicada aqui por causa disso. Sabe por que não dá certo? Um dia você desonrou um sacerdote, um dia você falou mal, difamou um sacerdote. Isso é desonra. Um dia você perdeu e não ficar quieto. Sabe, queridos, que o silêncio é valiosíssimo. Silêncio é raro. O dia que Deus decidiu quebrar o silêncio, Deus diz: haja luz, e houve luz. Sabe o que eu aprendo com isso? O que vai sair da minha boca precisa superar o valor do silêncio. Se você não tem nada para falar, principalmente de autoridades eclesiásticas, fique com a boca fechada. E é por isso que tem um ditado, um provérbio popular: boca fechada não entra mosquito. Imagine, pastores, se a igreja entendesse isso aqui. Eu vou trabalhar um dia para o senhor, pastor. Um dia do meu trabalho vai ser para o senhor. Ou o dia 1º, ou o dia 2, ou o dia 3, o dia 4. Mas até o dia 30 eu trabalho um dia para o senhor. Acorda de manhã e fala: Deus, hoje é o dia da primícia do meu sacerdote. Aí quando recebe, pega o valor bruto do seu salário, divide por 30 ou 31, se o mês for 31, você vai chegar a um denominador comum. Essa é a oferta sacerdotal. Sabe por que não tem milagres nas igrejas? Por falta de honra. Falta de honra ao Senhor, falta de honra ao sacerdote. Aí a gente vê lá o Valdemiro, apóstolo Valdemiro, e que aquela palavra boba, que aquele chapéu esquisito, que aquela palavra ruim, que nem pregar prega, mas cheio de milagres, porque o povo honra. O povo honra, rapaz. O povo sai daqui, vai em São Paulo, na cidade mundial. Isso é honra. Porque profeta de fora tem mais valor do que o profeta da casa. Por que não tem milagres aqui nessa casa? Porque não tem honra nessa casa. Talvez não é isso que você gostaria de ouvir, mas é isso que você precisa de ouvir, para que tenha a bênção do Senhor na tua casa. Tem muitas casas de crente que parece mais um cantinho do inferno. Irmãos, a minha casa tem o repousar da bênção do Senhor. O cara chega lá, fala: meu Deus, já vivi dias difíceis. Tem uma irmã aqui que trabalhou lá em casa. Coitada dessa mulher, gente. Lá em casa eles cismaram de arrumar um cachorro, um chau-chau. O João gosta de chau-chau. Quando ela chegava, bateu uma crise de carrapato. Não sei se aquilo era capeta ou se era carrapato do chau-chau. Dominou o prédio. Tinha milhares. Falei: Jesus, é carrapato demais. E matava carrapato e varria carrapato. Tem doido. Falei: isso é capeta, isso é coisa de chau-chau. Vão liberar esse cachorro. Depois que o cachorro for, os carrapatos ainda ficaram lá por um bom tempo. Mas o que tem a ver isso? Tem casa de crente que tem anos e anos e anos que só tem carrapato, só tem desordem, não repousa a bênção do Senhor, nunca sobra, sempre faltando. Nunca tem para trazer para a casa do Senhor. Pastor, lá em casa nunca sobra. Eu quero dizer, meu irmão, vai vir sobre a tua vida. Se você colocar essa palavra de Deus em prática, vai vir um novo tempo sobre a tua vida. Você vai ter para viver bem. Você vai ter para ser pleno. Você vai ter para ajudar as nações. Você vai
Mas o povo em Colatina, se eles não abrir a mente, não deixar a palavra transicionar a mente deles, eles vão continuar sendo crentes e pobres. Eu falei assim um dia na igreja, alguém não gostou não. Olha o que eu falei, as pessoas interpretam errado. Eu falei, eu não vou terminar os meus dias em Colatina pastoreando o pobre, porque a palavra que nós pregamos, ela transforma a mente. O que eu falei? Todo pobre que chegar nessa igreja vai prosperar. É isso que eu estava dizendo. Aí os almáticos saíram da igreja. Por que a irmã sumiu da igreja? Não, porque eu sou muito simples e eu preciso estar numa igreja muito simples. Ei, deixa de ser besta, deixa de ser burra. A palavra traz inteligência, a palavra traz transformação. Você pode ter nascido pobre, pobreza na minha vida foi um acidente. Eu já comi sopa de osso, eu já comi capim, mato, como diz a minha mãe, não era o talo, era o grelo. Busca lá, meu filho, grelo de abóbora para a gente comer com. Aí quebrava um ovo para comer uma carne antes de a gente sair. Na época lá em Mantena, nasci em Mantena, tinha que ir lá no açougue, não tinha um caminhão para pegar os ossos como tem hoje. A gente vinha com aquele saco de osso para fazer uma sopa e comia sopa de osso de boi ou de vaca. A 1 quilômetro de distância a pessoa sabia que a gente estava chegando, porque o cheiro é muito forte. Aí até um dia que o Senhor falou comigo: ei, Ademar, pobreza na sua vida foi um acidente. Você não pediu para nascer em Mantena, você não pediu para nascer naquela família, mas você pode mudar, porque o princípio está aqui. Honre os seus líderes, abençoe a vida dos seus líderes. O meu pastor é rico, apóstolo Joel, ele não precisa da minha primícia, mas eu preciso do repousar de Deus na minha casa. Eu não quero saber dos negócios desses não. Dá dinheiro para pastor para andar de Corolla? O povo é desse jeito. Eles querem que o pastor ande capengando. Se o pastor andar descalço, de Fusca, rachando, com o motor rachado, eles estão felizes. Vai falar: eu quero que vocês falem de mim, mas eu estou bem. Porque cara anda numa caminhonete nova. Ah, meu irmão, você não tem noção qual é o meu projeto de carro, para te infartar de vez. Estou nem aí. Eu não vivo baseado naquilo que as pessoas pensam ou falam de mim. Eu vivo baseado naquilo que Deus fala a meu respeito. E o que Deus fala a meu respeito é: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o DNA da vitória. Eu te criei para dar certo, para ser vencedor nessa terra. Mas se você continuar desonrando os seus sacerdotes, pastor Zé Carlos, vai continuar do mesmo jeito. Pastor, mas é uma profecia ruim. Não, é a Bíblia que está dizendo que a desonra nos dá acesso ao fracasso, a honra abre a porta do sucesso. O que você quer? Fica de pé no seu lugar. Hoje nós vamos honrar o Senhor. Levanta a sua mão, querido. O Senhor está nesta noite olhando para você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Há poder na palavra do Senhor. E o Senhor está